Boa noite a todos. Sou o enfermeiro Fernando. Eu e a enfermeira Ana Fonseca pertencemos à comissão organizadora destes webinars. Vamos dar início então ao terceiro webinar, que é, da mesa do Colégio da Especialidade da Enfermagem Médico-Cirúrgica. Vou dar agora a vez só para avisar que este webinar será gravado. Posteriormente será fornecido um link para as pessoas poderem assistir. E vou dar a palavra à enfermeira Ana Fonseca, só para também dizer umas palavrinhas. Agradecemos a vossa presença e, em nome da senhora bastonária e do senhor vice-presidente enfermeiro Luís Barreira, damos as boas-vindas a todos. Particularmente agradeço à enfermeira Helena, como presidente da mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica e os outros dois elementos da mesa, e aos preletores por terem disponibilizado a partilhar a vossa experiência e os vossos conhecimentos no âmbito desta nova realidade que estamos a viver. A todos os participantes, muito obrigada por quererem estar connosco e também connosco, de alguma forma, também partilharem as vossas experiências, se houver oportunidade para isso, e até as vossas dúvidas acerca dos assuntos que vão aqui ser debatidos. Como sabem, há um conjunto de sessões que já estão planeadas e divulgadas. Alguns de nós terão já feito inscrição em várias dessas sessões e estamos ainda a atualizar aquilo que será o conjunto de sessões que vamos realizar. Por isso, pedia que fossem estando atentos à divulgação das novas sessões que vão surgindo. E muito obrigada. Primeiro, Fernando, pode passar a palavra ao seguinte. Enfermeira Helena José. Ora, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Conselho Diretivo, à senhora bastonária e ao enfermeiro Luís Barreira esta oportunidade e depois muito à comissão organizadora, nas pessoas do senhor enfermeiro Fernando Macedo e na pessoa da enfermeira Ana Fonseca. Agradeço a todas as palestrantes desta noite. Esta noite temos um painel totalmente feminino. É uma honra tê-las connosco esta noite. De facto, nesta pandemia que muito exige dos enfermeiros de enfermagem médico-cirúrgica nas unidades de cuidados às pessoas em situação crítica, e é disso que se vai falar esta noite, importa debater aqui estas questões da complexidade dos cuidados neste contexto e dos procedimentos que podemos adotar, das estratégias que podemos adotar. Efetivamente, muitas alterações existiram, foram feitas transformações em serviços, foram feitas transformações em unidades de cuidados intensivos, criadas outras, mudadas equipas, e aquilo que nós vamos hoje aqui debater passa por estes aspectos todos. Não descurando o cuidado de quem cuida, e por isso temos numa introdução a este webinar a enfermeira Susana Pinto, que vai falar sobre a prevenção das lesões por pressão resultantes da utilização dos equipamentos de proteção individual. E eu agora vou passar a apresentar as colegas que vão estar esta noite connosco. A enfermeira Susana Pinto é doutoranda em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa, já esteve aqui no outro webinar da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica, é especialista em enfermagem médico-cirúrgica e mestre em enfermagem, tem experiência clínica em doente crítico, trabalhou 9 anos em unidade de cuidados intensivos e tem experiência como docente na formação de pós-licenciatura em enfermagem em Angola. Depois, para abordar a problemática da pessoa em situação crítica com Covid-19 em cuidados intensivos, temos connosco a senhora enfermeira Patrícia Cardoso. A enfermeira Patrícia Cardoso é, além de outros aspectos, é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, com mestrado nessa área, pós-graduação em gestão de recursos humanos e administração e gestão de unidades de saúde, e exerce funções em cuidados intensivos há 15 anos e há 6 na chefia do Serviço de Medicina Intensiva
6 do Centro Hospitalar Universitário de São João. Para abordar a problemática da pessoa em situação crítica com Covid-19 em contexto de serviço de urgência, temos a enfermeira Sónia Afonso connosco. A enfermeira Sónia Afonso é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica desde 2006, é suplente da mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica, membro do Júri de Competências e Crescidas Avançadas, trabalhou na área de emergência pré-hospitalar 15 anos, em equipas de trauma, reanimação intra-hospitalar e integrou o Centro de Formação do INEM. Fez também missões humanitárias e é um gosto ter-te connosco, Sónia. Para abordar depois a problemática da pessoa em situação crítica com Covid-19 em contexto pré-hospitalar, temos a enfermeira Sónia Sousa. A enfermeira Sónia Sousa, e entre outras experiências, tem a pós-graduação em enfermagem de urgência e emergência, é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica desde 2011, 15 anos de cuidados de enfermagem em serviço de urgência, atualmente está nos cuidados intensivos, exerceu funções nas ambulâncias de suporte imediato de vida do INEM, assim como no gabinete de coordenação do serviço de atendimento no serviço de ambulâncias e na VMER. Foi enfermeira do Centro de Orientação de Doentes Urgentes e exerce funções em VMER desde 2009, tendo estado 10 anos no serviço de helicópteros de emergência médica. É formadora de suporte básico e avançado de vida e mais uma vez, é uma honra tê-las connosco esta noite. Obrigada por terem aceito este desafio. Sei que vai ser uma experiência muito rica para todos. E sem mais delongas, passo a palavra à enfermeira Susana Pinto. Enfermeiro Fernando. Tá. Já estão passadas as permissões. Já está. Sim, já estou. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço desde já a oportunidade de partilhar convosco as recomendações sobre a prevenção das lesões por pressão associadas aos equipamentos de proteção individual. Tal como a enfermeira Helena disse, apenas será uma nota introdutória e por isso ficará muito por dizer, mas vou tentar focar os principais aspectos das recomendações, não só das portuguesas, mas também das internacionais, e desde já louvar o trabalho dos colegas portugueses nesta área, que muito têm ajudado não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Dizer novamente que isto são apenas recomendações, quer dizer que neste momento, face ao facto da pandemia ser algo ainda muito recente, há uma falta de evidência atual e de estudos que nos possam permitir dizer qual o meio mais eficaz de proteção. Por outro lado, elas resultam da experiência dos enfermeiros do mundo inteiro e também da auscultação dos vários peritos. Quer isto dizer que quando falamos destas recomendações, é essencial pensar no juízo clínico, isto adaptado a cada um, não só ao seu contexto de trabalho, às características do serviço, da UCI, da urgência, da rua ou do centro de saúde, mas também às características individuais da pele de cada um, sempre com o máximo, sempre com o grande slogan da segurança, que o profissional não se pode expor a outros riscos. Então, relativamente a estas recomendações, existem duas grandes áreas. Os cuidados com a pele antes e depois dos equipamentos de proteção individual e aqui, pensando nas lesões por pressão ou de uma forma mais abrangente nas lesões cutâneas, vamos falar sobretudo das máscaras faciais, dos óculos e também das viseiras pelas lesões que podem causar na face. Emergem algumas recomendações. A lavagem facial, com água e sabão, o sabão com pH neutro ou muito semelhante ao da pele, e sobretudo depois de remover todos os equipamentos, ainda no serviço de fazer esta lavagem da pele, a aplicação de cremes hidratantes, que aqui é muito importante o juízo clínico relativamente à pele de cada um, e também a utilização de protetores de barreira que nós conhecemos no contexto das lesões por pressão e que muitas vezes aplicamos nos doentes.
Lembrar que os sprays não são indicados pelo risco de pulverização para os olhos. Também ainda podem ser recomendados ácidos gordos hiperoxigenados. Relembrar aqui que todos estes produtos devem ser utilizados num tempo superior a 1 hora, sobretudo para a proteção da pele, mas também para uma adequada selagem. Se pensarmos nos ácidos gordos ou tudo o que seja creme, se não estiver adequadamente seco, pode provocar o deslize e uma maior fricção das máscaras, por exemplo, a nível da região do nariz. Outros exemplos ainda, o creme com base de polímero acrilato iodomiticona, e existem vários cremes com estes componentes, nem sempre se consegue perceber muito bem a composição, mas existem alguns cremes que são usados, por exemplo, na proteção das ostomias por causa dos produtos irritantes. Outra recomendação que vem da NPA tem a ver com não usar vaselina, que é algo que muitas vezes tem no serviço e que se pensa que pode ser fácil a colocação, não só pela selagem das máscaras, mas também pela proximidade com o oxigênio. Relativamente ao material de prevenção, aos apósitos de interface. Esta imagem demonstra quais são os pontos de maior pressão. Todos nós que usamos máscaras e viseiras e óculos sabemos que muitas vezes a pressão, a fricção e também a umidade são enormes. Não é, obviamente, obrigatório o uso de apósitos, mas é uma recomendação para quem assim o entender. Quais são as características destes apósitos? Não podem ser traumáticos, esse é o primeiro aspecto. Porquê? Porque na remoção é preciso que não provoque lesão, devem de absorver alguma umidade e, por outro lado, serem finos. Este é um grande aspecto. O apósito tem de ser fino ou extremamente fino. Destaca-se como apósito de eleição as espumas finas com silicone e depois os filmes e os hidrocoloides finos, que não são tão indicados pelo facto de serem oclusivos e com a umidade e o muito tempo de utilização podem começar a degradar. E por outro lado, também a última recomendação é não colocar apósitos porosos. As formas de colocação dos apósitos, a forma de recorte são variadas, cada um fará aquela que melhor se adequar à sua face e aos pontos de pressão, mas lembrar sempre que, para além dos cuidados à pele, antes da utilização dos EPIs e depois ainda no serviço, é muito importante a seleção do material de apósito de proteção e ainda a sua remoção. Após o turno, ou se for turnos muito prolongados, no meio do turno, remover aquele apósito e lavar a face. Salientar ainda que na remoção do apósito, a NPAP recomenda que se feche os olhos e se sustenha a inspiração para que não haja nenhuma partícula que possa haver aerossol e que possa ser inalada. Relativamente aos EPIs, realçar também aspectos importantes como a colocação adequada. Há muitas referências de má colocação de EPIs que podem levar a maior fricção e maior lesões cutâneas, evitar a força exagerada em alguns pontos de pressão, fazer alívio de pressão 2 em 2 horas seria ideal, mas acredito eu e acreditamos todos que será um pouco impossível, mas pelo menos de 4 em 4 horas, garantindo sempre uma adequada selagem dos equipamentos para a proteção do profissional. E por último, a hidratação oral. Estas são as recomendações base, assim de uma forma muito objetiva, que hoje resolvi partilhar convosco das recomendações acessíveis neste momento. Obrigada. Obrigada, Susana, pela tua partilha esta noite. E agora passava a palavra à enfermeira Patrícia Cardoso, que vai falar das intervenções do enfermeiro, especialista em enfermagem médico-cirúrgica, junto da pessoa em situação crítica com Covid-19 em contexto de unidade de cuidados intensivos. Boa noite, enfermeira Patrícia. Já pode. Sim, mas está a ouvir-me? Sim. Sim. Eu estava a dizer que é uma honra muito grande estar aqui convosco e poder partilhar um pouco da nossa experiência na unidade, que é isso que eu vou trazer aqui hoje. Agradeço à comissão organizadora e agradeço o convite que me foi dirigido pelo enfermeiro Mário Branco, como disse, muito uma honra. Eu sou apenas a representante de uma equipa. Obrigada.
Vou então, como vos disse, não é uma abordagem muito sucinta, mais fotográfica e de vídeos do que fomos fazendo na unidade, de como nos tivemos que nos adaptar para resolver e para responder a esta pandemia, essencialmente para termos uma capacidade de resposta adequada. É isso que eu vos venho mostrar e vou-vos passar a explicar. Eu não sei se estão a conseguir ver, provavelmente não, não é? Tem que partilhar o seu ecrã. Sim. Isso. Portanto, ainda não conseguem, certo? Tá, deve estar a carregar, não? Em breve. Ainda estamos a ver em preto. Sim. Estou com alguma dificuldade em partilhar convosco. Já vai começar. Sim. Agora ponha em modo de apresentação. Ponha em modo de apresentação, Patrícia. Muito obrigada. Isso, já está. Está, mas não esta parte é opcional. Esta sim. Bem, agora sim, vou tentar ser rápida. Como vos disse, vim só basicamente apresentar um pouco da nossa experiência e da realidade que tivemos que adaptar e essencialmente dizer-vos aquilo que mudou. Mudou muita coisa e é isso que eu vos venho aqui apresentar. É verdade que tivemos que nos preparar, e isto que diz esta frase, se queremos paz, prepara-te para a guerra, e foi isso que nós fizemos. Organizamos com alguma antecedência e preparamos para o pior e tentamos antecipar aquilo que foi possível antecipar. Mudou todos os circuitos, já era uma unidade e as unidades de cuidados intensivos já têm muito presente o controle de infecção, as precauções básicas do controle de infecção associadas às medidas adicionais, mas tivemos que mudar muito o nosso mindset. Os circuitos de limpos, de sujos, todos os circuitos de triagem de resíduos, de tudo que entra na área suja e do que sai, tudo teve que ser alterado. As demarcações são efetivamente muito importantes para lembrar todos os profissionais dos cuidados que têm que ter. Tivemos que mudar muitos dos nossos procedimentos e, essencialmente, o mindset da forma de pensar. E nisto, o enfermeiro especialista é, sem dúvida nenhuma, um grande pilar em toda a equipa para conseguir moldar e para conseguir adaptar tudo o que foi necessário adaptar. O equipamento de proteção individual, sem dúvida nenhuma, que foi uma das grandes alterações também, foi necessário, essencialmente, desmistificar muito aquela questão do o que é necessário, o que é adequado, a forma de colocar, a forma de retirar, e muito, como vos disse, desmistificar e formar a equipa. Quando é necessário utilizarmos um determinado tipo de equipamento, utilizamos um equipamento mais avançado, por assim dizer. Quando não é necessário, utilizamos aquilo que é o adequado. Isto foi, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade em conseguirmos até colmatar e limar algum receio, muito medo que foi inicialmente, que se gerou inicialmente, e foi se calhar a maior dificuldade, e isso me contei muito com os enfermeiros especialistas na formação das equipas, das lideranças junto às equipas, para conseguirem adaptar e ajustar a questão do equipamento de proteção individual. Podem ver a dificuldade que é, às vezes, estar horas e horas com equipamento de proteção individual, como disse a Susana, e bem, a questão da hidratação e não só das lesões por pressão, e é preciso também trabalhar muito a motivação, porque é um desgaste muito considerável. Em relação à estrutura, nós tivemos que mudar bastante a nossa estrutura. Nós tínhamos 16 camas de cuidados intensivos e, como podem ver, foi um trabalho de equipa, toda a gente ajudou. E para aumentarmos a nossa capacidade de resposta, transformar em 30 camas para doentes críticos Covid, mais 5 camas para doentes não Covid, tivemos que adaptar muito, tivemos que adaptar uma estrutura inteira, criar circuitos próprios. É o caso aqui de 2 enfermarias da área da cirurgia, que foram transformadas em pseudo-áreas, salas de emergência para áreas de suspeitos, essencialmente para muita gestão do controle de infecção e da infecção cruzada e muito também para o princípio de justiça na abordagem destes doentes.
que eles fossem abordados pela mesma equipa, uma equipa que estava preparada para os receber, conhecia bem o tipo de proteção individual e que ia intervir da mesma forma que interviria com outro doente crítico, não Covid. Também a unidade de cuidados intermédios foi transformada em unidade de cuidados intensivos e também toda uma ala de cirurgia foi transformada em quartos de isolamento para doentes críticos Covid. Podem ver, foi um trabalho de equipa e fundamental, aumentar a nossa capacidade de resposta. As dinâmicas dos procedimentos também foram alteradas, como podem ver, a questão dos circuitos, da comunicação para dentro das unidades, da comunicação para fora, tudo que é ponderado e organizado também teve que ser muito bem pensado e repensado. As nossas dinâmicas, aquilo que estávamos habituados, tivemos que alterar e foi alterado, foi necessário. Os procedimentos, essencialmente os procedimentos, e foram sempre aquilo que foram muito debatidos, a questão dos procedimentos aerossolizantes, aqueles que mais assustavam, não é? Que eram mais potenciadores de infecção e potenciadores da insegurança para o profissional de saúde. Foram criados protocolos, revistos protocolos, tivemos que adaptar essencialmente um carro de via aérea difícil que já existia para doentes Covid, equipamentos dedicados, e nisto foi fundamental, sem dúvida nenhuma, toda a equipa e em especial os enfermeiros especialistas médico-cirúrgicos, que estão muito dentro desta área e muito dentro do contexto da prática daquilo que é execuível. Como podem ver, foi uma adaptação necessária e funcional e fomos limando ao longo do tempo a questão da preparação de todo o material e da adaptação do material que era inicialmente utilizado nas intubações e depois foi necessário alterar todo o protocolo pela questão de redução dos aerossolizantes. A intubação, como vos disse, com o recurso a videolaringoscópios e a extubação. Até muito mais que a intubação, na intubação o doente está curarizado, é na extubação que é um procedimento muito mais gerador de aerossóis que o doente de tosse. O doente de tosse, nós estamos a retirar um tubo, ele está clampado, mas o doente não está curarizado, pelo contrário, e é necessário também limarmos e otimizarmos toda esta estratégia. Há recursos à lidocaína, por exemplo, para o doente não tossir, para reduzirmos a aerossolização, mas também tivemos que adaptar a nossa prática. Tivemos que adaptar, e fomos adaptando, isto foi a primeira extubação, com recurso a uma proteção de intecolado de ecógrafo, e fomos limando ao longo do tempo e ao longo das extubações aquilo que achávamos que era melhor, que era mais profissional também. Então, uma segunda intubação, já com outro bocadinho diferente. Estamos adaptando ao longo do tempo, fomos aprendendo e adaptando aquilo que achávamos que era melhor. E depois também um acrílico, fomos, como disse, algumas estratégias diferentes, um acrílico para a extubação que muito nos ajudou e nos tem ajudado, também, além da sensação de segurança, com o isolamento. Quando for fazer um vídeo, desliga o som no vídeo em baixo, tem o altifalantezinho, carrega. Desculpe. Assim? Sim, exatamente, porque senão não a conseguimos ouvir. Não ouvimos tudo, certo. Estava a dizer, peço desculpa, fomos adaptando os procedimentos e até as estratégias de proteção, os plásticos, os acrílicos, no sentido de tentarmos proporcionar uma maior segurança para os profissionais. A mesma situação aqui, conseguem ver um pouco melhor. Tudo clampado e as estratégias que foram utilizadas no sentido da proteção dos profissionais. Em relação a procedimentos como traqueostomias, que são tão corriqueiros nas nossas unidades, traqueostomias percutâneas, também foi necessário adaptar todo um procedimento. O doente é traqueostomizado uma parte em apneia e é necessário ter todos estes procedimentos muito em conta e pensar no que é mais aerossolizante e mais potenciador de perigo para os profissionais de saúde. Também o prone position, que também é muito habitual e é muito habitual nas nossas unidades, foi ainda mais habitual e foi necessário concretizar formação para a equipa, protocolos muito específicos, principalmente porque recebemos também muitos profissionais de outras áreas, profissionais com menos experiência nesta área de intensivos, e foi necessário protocolar e formar e supervisionar os profissionais e também encontrar estratégias na redução das ações de pressão associadas a este procedimento e a este Covid. Não poderia deixar de falar também na questão do ECMO, do Extracorporeal Membrane Oxygenation. Nós estamos em vias de acreditação como centro de referência ECMO e também isto foi uma alteração à nossa dinâmica.
vários dos doentes que estão connosco, hipercríticos, estão com suporte de ECMO, veno-venoso essencialmente, e isto também nos trouxe desafios acrescidos. Eu penso que toda a gente terá presente o que é o ECMO. Essencialmente, nós estamos a falar, neste caso, na substituição do pulmão ou de um dispositivo de circulação extracorporal de substituição do pulmão. E estou aqui a trazer-vos e a mostrar-vos uma canulação inovadora. Foi ontem, de um doente acordado e que foi colocado em suporte de ECMO. Essencialmente, muitas trocas eram estado uma insuficiência respiratória grave, uma RDS grave hipoxémica, e foi colocado com suporte de ECMO acordado. Isto é inovador e também traduz um desafio muito grande para a equipa de enfermagem e para os enfermeiros especialistas. Essencialmente o início da técnica. Estou a alongar muito, Fernando, um bocadinho. Tranquila. Pronto. Essencialmente também aqui trago-vos algumas questões, efetivamente muito técnicas, sem dúvida nenhuma, mas que é necessário o enfermeiro estar extremamente atento e pontual e sem hesitações. A questão das emergências associadas ao doente em situação crítica, que está em suporte de ECMO, que são muito específicas, mas e também é necessário atuar pontualmente, como disse. Os desafios que também se colocam também para a equipa de enfermagem, tudo que é relacionado com o doente em termos de hipocoagulação e de... por exemplo, esta doença tem, ainda não sabemos muito bem como, mas e porquê, mas tem efeitos muito trombogénicos. É sempre uma balança muito difícil de gerir. A hipocoagulação, a hemorragia, a trombose do oxigenador, e a trombose do oxigenador, como podem ver, e das técnicas em si, como disse, é muito trombogénico, também acarreta um desafio muito significativo para a equipa de enfermagem em termos de despiste e prevenção de complicações. Essencialmente, e também falando um pouco da área da gestão, isto também nos preocupa muito em termos de equipamentos e consumíveis, porque nós queremos proporcionar a melhor qualidade dos cuidados aos doentes e os cuidados necessários. Efetivamente, havendo esta necessidade tão franca de troca de oxigenadores, também se prende a questão da ruptura dos consumíveis a nível internacional. Isso também nos preocupa como equipa e como gestor de um serviço, como é óbvio. Um procedimento de troca de oxigenador que basicamente nestes doentes tem sido um desafio, como vos disse, nós trocamos de oxigenador, ronda 5, 7 dias em média de duração, e quando se quer quase o dobro em situações corriqueiras habituais. A questão também do controle de infecção, isto também pesando a questão do equipamento de proteção individual. É verdade que as pessoas têm que se proteger, mas também nunca podemos esquecer a questão da infecção cruzada. Estes doentes têm uma imunoparésia, uma linfopenia considerável, estão ainda mais propensos à infecção, e a questão do equipamento de proteção individual e de segurança dos profissionais, mas também de forma adequada de tratar todos os doentes de forma individual e evitar a questão da propagação e da infecção cruzada, e também o cumprimento das normas e dos protocolos de intervenção na prevenção da bactéria associada ao catéter ou da pneumonia associada à intubação, por exemplo. E agora, depois da fase aguda, também vos quis trazer um pouco a fase hipercrítica, a fase aguda, mas e agora? Quase um mês e meio depois de recebermos os primeiros doentes, o que é que importa também trazer-vos? Nós recuperamos os doentes para quê? E a importância de termos uma equipa e também da equipa de outras especialidades, a especialidade de reabilitação, e a forma como toda a gente se mobiliza em torno dos doentes e da recuperação deles. Vou mostrar-vos aqui um doente que autorizou esta imagem. Está em recuperação, tem cerca de quase 40 dias pós-infecção por Covid e está nesta fase de recuperação, como vocês podem ver. E também, e se me permitem, a maior mudança e aquilo que nos causa maior angústia também como enfermeiros e enfermeiros especialistas é a questão da ausência dos familiares nas nossas unidades, ou do distanciamento que é necessário para os proteger e para proteger os doentes, e também numa gestão de equipamento de proteção individual. Mas isso preocupa-nos muito porque traduz-se numa realidade completamente diferente da que conhecíamos e numa realidade difícil de gerir.
para os doentes que estão acordados, para os profissionais e para os familiares que estão em casa e sentem-se impotentes. Nós fazemos videochamadas nos doentes que estão acordados, é o caso desta senhora, não é Covid, por isso o colega não está com equipamento devido, é uma doente com ARDS severa, está em suporte de ECMO e está capaz de falar com o familiar, como podem ver, vou deixar-vos mostrar. Foram alguns dias sem contacto com a família e ela ficou muito feliz e a familiar também, a irmã também. Isto para nós e tem sido uma preocupação. Claro que os cuidados intensivos são sempre muito técnicos, não é? Controle de sinais e sintomas e tudo o resto. É verdade, temos que intervir de imediato, temos que ter capacidade de resposta, então, numa situação de pandemia, mas também não podemos esquecer as questões que também importam e muito, e em igual forma e em maior proporção. A questão da presença dos familiares e do apoio aos nossos doentes e da presença que eles têm direito a estar com alguém que lhes é significativo. Nós proporcionamos os melhores cuidados daquilo que podemos, eles são a nossa família também, porque passamos muitas horas ali, também vivemos com eles esta angústia, cada sucesso e cada derrota, mas é necessário também nós, especialistas médico-cirúrgicos, fazermos algo mais no sentido de permitir de alguma forma a proximidade dos familiares para com estes doentes, sejam eles Covid ou não Covid, porque estão a sofrer da mesma forma e os familiares também. Na unidade temos o enfermeiro responsável por ligar de manhã e durante a tarde também, para dar um update da situação do doente, mas essencialmente também ouvir muito os familiares e a angústia que eles sentem e tentamos mitigar da forma que sabemos. Às vezes não conseguimos dizer as palavras certas no momento certo, porque também é difícil dizer que não podem ver um familiar numa situação tão crítica como esta, e parece-me que aqui também é uma ótima oportunidade para discutirmos este assunto e para conseguirmos encontrar estratégias. Nós estamos a tentar encontrar as notas com videochamadas, com, obviamente, visitas excepcionais em situações muito controladas, mas parece-me que é necessário fazer um pouco mais. Há também outro exemplo da mesma situação. Olha, diga boa continuação. Todas estas imagens foram, não conseguimos ver, foram autorizadas. E também o que nós queremos no futuro, esta fase inicial de muita incerteza, de muita imprevisibilidade, como é que decorre esta doença, o que é que vai ficar, quais serão as sequelas, quais serão os doentes que irão sobreviver e com qualidade. Mas também é bom discutindo as experiências prévias que temos em outros tipos de patologias que provocam RDS severas. Como vocês podem ver, são doentes que estão extremamente dependentes de suporte vital, mas que nós conseguimos, de alguma forma, como equipa, também trabalhar a questão da interação com os familiares, a interação connosco, a mobilidade precoce, e penso que isto no futuro próximo também será possível nestes doentes, nesta fase inicial, pela instabilidade que têm, essencialmente muita inflamação, muita instabilidade, muitas questões com a ventilação que também não tem sido possível. Ainda citar só aqui umas imagens que é isto que nós queremos trazer de novo para as nossas unidades dentro do possível, talvez com um suporte virtual, seja o que for, trazer de novo para as nossas unidades. A enfermeira Patrícia terminou? Desculpe, eu não sei se me ouviram, tive aqui um pequenino corte com a... Estava a dizer que é preciso, a questão não é só sobreviver, é a questão da qualidade da sobrevida, da qualidade dos cuidados que são prestados nas unidades de cuidados intensivos, assumirmos a nossa responsabilidade para com estes doentes, sejam eles Covid, não Covid, e para com as suas famílias. Gostava, muito obrigada, de agradecer a partilha e os minutos que me disponibilizaram. Sem dúvida nenhuma tem sido um percurso difícil para todos os profissionais de saúde, mas com certeza que através da diversidade que nós conseguiremos uma melhor qualidade de cuidado e uma aprendizagem muito considerável de toda esta situação. Muito obrigada, enfermeira Patrícia, foi muito interessante e foi muito clara a sua apresentação. Muito obrigada por estes contributos que trouxe. Agora passo então à enfermeira Sónia Afonso para falar da realidade da pessoa em situação crítica em contexto de serviço de urgência.
Enfermeira Sónia? Sim, boa noite. Sim, boa noite. Estava aqui a tentar colocar o ficheiro. Antes de mais, agradecer à mesa do Colégio pelo convite, à Ordem pela honra que é estar aqui presente neste webinar e juntamente com todas estas pessoas que tão interessante é ouvir-vos. Vou tentar colocar... Ora está. Conseguem ver? Estão-me a ouvir? Ainda não partilhaste, Sónia? Só um bocadinho já partilhei, mas ele não entrou. Só um segundinho, peço desculpa. Ok. Tá? Estás, sim, está, Sónia, está. Ok. Eu também sou do Hospital São João, que juntamente com a Patrícia vivemos uma coisa muito semelhante. Basicamente, vimos o hospital virar-se do avesso. O serviço de urgência também se virou do avesso. É um hospital antigo que foi sofrendo obras. O serviço de urgência também é um serviço muito antigo que sofreu obras há cerca de 10, 15 anos, mas que nós tínhamos antes do Covid, uma média de 466 doentes dia, com picos de cerca de 500 doentes, em que às vezes ultrapassávamos os 500. Portanto, como veio uma urgência com uma dimensão muito grande, que vivemos dentro de umas paredes que não se mexem, não conseguimos fazê-la crescer, e sentimos uma necessidade, fomos sentindo. Tudo isto que eu vos vou mostrar, que está neste momento instituído, foi sofrendo alterações, foi sendo criado pouco a pouco, de acordo com as necessidades que foram sendo sentidas, ou com aquelas que nós achávamos que se iam avizinhar. Muito cedo, quem estava na direção do serviço e na gestão conseguiu ir prevendo algumas situações, indo fazendo alterações, mas quando chegou a verdadeira situação, verificou-se que de facto não íamos conseguir dar resposta dentro daquele local só daquela maneira. Foi preciso crescer e crescer para fora. Neste momento, com Covid, nesta fase de Covid, no mês passado tivemos uma média de 340 doentes, mesmo assim, com uma diminuição muito grande dos doentes que não são suspeitos de ter Covid, 340 com picos de 473 doentes, que é muita gente. Foi necessário uma grande adaptação das equipas, não só de quem gera, como de quem presta os cuidados, a nível de todos os profissionais, de todos os grupos profissionais. Todos os dias havia mudanças, todos os dias ainda há algumas mudanças. Todos os turnos era feito um briefing em que se dava conta das alterações, mas frequentemente ao longo de um turno iam sendo incrementadas mudanças, sempre iam-se tentando ultrapassar as dificuldades que sentíamos. Neste momento, aquilo que nós temos é uma triagem avançada. Todos os doentes que recorrem ao serviço de urgência, seja a pé, no carro próprio de ambulância, passam primeiro por um enfermeiro, que está vestido com um EPI2, e é feita uma triagem sumária, em que o que nos interessa saber é o motivo da vinda à urgência, tentar definir a probabilidade de uma suspeita de Covid, ou neste momento já há uma confirmação, porque já há muitos que vêm com confirmação, e o grau de dependência, isto porque aquilo que nós temos no exterior da urgência física das paredes não nos permite ter doentes com elevados graus de dependência. A partir daqui, a ambulância ou o carro, dependendo da situação do que for, inclusivamente as pessoas que recorrem a pé, são orientados para a zona adequada e lá é realizada a triagem. A triagem
No início sentimos muitas dificuldades, foram sendo ultrapassadas até através da criação de barreiras físicas, colocação de acrílicos, de incremento sucessivo dos EPI necessários. Estamos com EPI 2 já há muito tempo, porque nem todos os doentes podem ser avaliados através de um acrílico, portanto precisamos chegar junto deles, precisamos de ouvi-los, precisamos de ouvir a família, de estar com a família, que é o último local ao qual ela tem acesso, e de recolher o máximo de informações. No início, estes doentes eram triados todos como prioridade laranja, pelo risco especial de infecção. Entretanto, acabámos por não fazer isto e excluir, uma vez que todos temos algum risco de infecção, e passar a triá-lo pela sintomatologia que apresenta. A partir daí é orientado para as áreas que temos. Continuamos a ter uma área de doentes em que não há suspeição de infecção por Covid, e depois temos 3 áreas dedicadas, que agora são as chamadas áreas dedicadas Covid, e que quando foi definido inicialmente a separação dos doentes no serviço de urgência do Hospital São João, falava-se apenas em separar os doentes que tinham queixas de foro respiratório. Portanto, aquilo que no fundo depois se traduziu na área dedicada à Covid. Mais uma imagem de uma passagem de informação na triagem avançada. Depois da triagem, o doente vai seguir o seu percurso, vai ser encaminhado. Vamos começar por ver a perspectiva daquilo que se chama área dedicada à Covid. Agora a antiga área laranja, para quem conhece este espaço físico. Isto era um corredor, havia uma sala de espera à direita, que neste momento é um local onde nós nos vestimos, onde vestimos o nosso EPI para poder ter acesso. A sinalética no chão, que é muito importante. Com este número de doentes, imaginam a quantidade de profissionais que têm que circular naquele serviço. É preciso que todos percebam onde é que se para, que os próprios doentes também consigam perceber em que espaço se podem movimentar. Os doentes param aqui, são recebidos pelo enfermeiro que está no exterior da área laranja, que articula com o interior da área laranja a entrada do doente. O auxiliar não entra dentro da área e é recebido pelos profissionais que estão no interior. Esta imagem seguinte, para quem conhece ou conheceu a urgência, isto era uma sala de espera, construíram-se paredes, não se construiu a porta, mas construíram-se as paredes. Era uma sala de espera, foi transformada numa sala de trabalho. Como veem, nem tudo está perfeito, foi necessário ir resgatar algum tipo de equipamento que já estava nos armazéns, já estava entregue, que já não era utilizado há muito tempo. Mas era necessário trabalhar e continuar. Foi decidido retirar todo o material de realização de qualquer tipo de técnica do interior destas áreas. São áreas consideradas, esta área é uma área limpa, a outra é uma área considerada não limpa, e todo o material está no exterior da área. Portanto, foi necessário adaptar todos os cuidados e todos os procedimentos antes dos cuidados, porque quem está dentro da área Covid não pode sair para ir buscar nenhum material. Portanto, tudo isso é entregue. Decidimos realizar kits, temos kits para todas as técnicas, e eles são entregues para a parte interior das áreas Covid, de acordo com a necessidade do momento e dos doentes. Esta é a entrada na área Covid-A, uma tentativa de separar as áreas limpas da não limpas, as dificuldades arquitetónicas inerentes que não conseguimos ultrapassar. Ali os colegas estão a passar o material, precisamente. Aqui, mais uma perspectiva da área. Conseguem ver as marcações no chão. Aqui é muito complicado numa área aberta, em que chegamos a ter mais de 30 doentes, conseguir que eles permaneçam no mesmo local, que não se juntem,
que não conversem proximamente. Portanto, todas estas marcações foram feitas também para eles, não só para os profissionais, mas também para eles perceberem por onde eles se poderiam movimentar. Isto é uma imagem de uma marcação do local onde nós colocamos todo o equipamento depois de ser usado nos doentes, tudo o que é desde carrinhos até máquina de glicemia, tudo, termómetros, tudo é colocado ali, é limpo e posteriormente é passado para uma zona que é considerada mais limpa, que é aqui no interior destes dois balcões. Deste lado, o circuito, as setas indicam o circuito que o profissional tem que fazer, entra, retira tudo o que precisa, sai pelo outro lado, onde tem umas luvas, tem bata e volta e vai ao outro doente, ou segue os seus cuidados. Aqui uma imagem de prestação de cuidados, precisamente, um doente que estava a sair. A saída do doente, conseguimos, uma das grandes dificuldades que nós tivemos desde o início foi transportar os doentes aos exames complementares diagnósticos. A realização de TAC e raio-x, TAC de tórax e raio-x, tórax, é importante, tem que ser com alguma rapidez e é extremamente complicado, era extremamente complicado conseguir em tempo útil obter isso. Dentro de cada unidade dedicada a Covid há, neste momento, uma sala de raio-x, nesta há também de ecografia, portanto eles não precisam de sair desta área, não precisam de sair para o resto do hospital para poder realizar os exames, que facilita bastante o trabalho de todos os profissionais. Temos também a necessidade também de ter uma TAC, foi colocado uma TAC nos contentores, esta é a entrada da TAC e esta é a TAC dedicada a Covid, que está precisamente ao lado. A comunicação, por novas formas de comunicação que conseguimos arranjar e que conseguimos, de maneira a conseguirmos exteriorizar aquilo que nós vamos pensando. Esta é uma imagem da sala de emergência. Na sala de emergência não me vou alongar muito porque a Patrícia já falou de algumas coisas que são muito semelhantes. Estas são imagens reais, portanto nem tudo está perfeito. Foi após uma dificuldade, portanto são imagens reais. Temos 5 unidades para doentes na sala de emergência. Conseguimos dividir a sala mais ou menos a meio, com algumas dificuldades arquitetónicas, tentando passar uma parte para 3 unidades para receber doentes Covid ou suspeitos e 2 unidades para os restantes. Temos conseguido manter, apesar do número de suspeitos ter aumentado. Aqui a imagem dos colegas. Aqui no chão pode-se ver as marcações, as linhas, as marcações da sala, da divisão. E aqui uma das nossas dificuldades, não conseguimos mover o armário, não conseguimos mover a cama, portanto é o possível. No entanto, é muito útil e todos conseguimos respeitar aquilo e facilita o trabalho. Uma das coisas muito importantes que sempre nos foi transmitida e que sempre também nós transmitimos é a utilização racional dos EPIs. É fundamental, desde o início sempre nunca foi da ideia poupar EPIs, sempre foi a utilização racional dos EPIs. Sempre que necessário é para usar o EPI necessário, mas com a colaboração de todos os profissionais da equipa, há coisas que todos nós podemos fazer, não tem que ser especificamente esta ou aquela profissão, todos podemos fazer e todos podemos ajudar e isso tem-nos permitido efetivamente não gastar ou não mal usar algum desses EPIs. Há coisas simples que qualquer um pode ajudar a fazer sem, obviamente, ultrapassar aquilo que são as competências de cada profissão. Aqui uma imagem que, só para terem uma ideia, uma imagem de um transporte de um doente. Cada doente que sobe para o internamento, devido ao nosso hospital e à idade que ele tem, às formas arquitetónicas que ele tem, precisa de ser de acompanhamento de 2 profissionais. Temos que ter um
que vai abrindo as portas, chamando os elevadores, quando os doentes não sobem as escadas, e um outro que realiza o transporte. Ora, isso implica, se nós pensarmos que nós tivemos uma média de internamentos durante o mês passado de cerca de 40 doentes, com picos de 62 doentes, de 50 doentes, em vários dias seguidos, implica uma quantidade de recursos humanos, como vocês imaginam, muito grande. É difícil, é muito complicado de gerir, implica uma grande mobilização dentro da própria equipa, não só de enfermeiros, de auxiliares, de poderem ter disponibilidade e de se adaptarem não só na prestação de cuidados, no acompanhamento dos doentes. Uma outra dificuldade que temos sentido, o contacto com a família. A família para na triagem, fica na triagem, não há possibilidade dela entrar, salvo as situações muito, muito excepcionais. Fica o contacto da pessoa mais relevante, ou da pessoa que acompanha, e essa pessoa, o hospital arranjou um modo de tentar dar alguma informação, porque os doentes são muitos, é muito complicado estar a telefonar a toda a gente, e aquilo que nós conseguimos fazer foi enviar um SMS, essa pessoa que fica registada como pessoa significativa recebe um SMS quando o doente é observado, recebe um SMS a informar que o doente está a aguardar exames ou que tem alta, todas as informações que vão sendo mais relevantes, o que é que ele está a fazer efetivamente no serviço de urgência. Quando são doentes um bocadinho cognitivamente precisam de mais cuidados ou doentes mais dependentes, temos o cuidado de telefonar com a família, com essa pessoa significativa que ficou registada e tentando dar informações. Nesta fase, tudo é mais complicado, nós demoramos mais tempo a prestar os cuidados, os exames complementares diagnósticos demoram mais tempo demoramos mais tempo a ter os resultados, portanto, os doentes acabam por passar um bocadinho mais de tempo, às vezes, no serviço de urgência, o que, para os familiares, que é muito difícil neste momento conseguirem ter acesso a nós pelos motivos que todos nós conhecemos, tentar falar com eles e tentamos ligar-los quando passam das horas, tentamos obter informação deles. É muito complicado, porque, de facto, eles fazem parte dos cuidados, fazem parte dos nossos cuidados, estamos habituados a eles, estamos habituados a tê-los ali e eles ajudam-nos a cuidar muitas vezes dos doentes. Não estão, acho que também concordo com a Patrícia que precisamos de, se calhar, melhorar alguns aspectos aqui. Nestas áreas, uma das coisas fundamentais e que mais angústia nos causa é a vigilância destes doentes. Nós temos um EPI vestido, um EPI que nos reduz a visão, que nos reduz a audição, o cheiro, o tato, tudo aquilo com que nós habitualmente olhamos o doente e vemos aquilo que se está a passar, ouvimos o que se passa e neste momento tudo isso está reduzido. Em áreas amplas, como é esta área Covid-A, é extremamente complicado às vezes, porque estes doentes ainda, para juntar a tudo isto, estes doentes não são aqueles que nós estávamos habituados, as insuficiências respiratórias não estávamos habituadas e não agravam da mesma forma. Nós conseguimos ter doentes que estão a saturar a 60%, 80% e que estão, às vezes, com frequências respiratórias mais baixas do que nós dentro dos EPIs. E é extremamente complicado conseguirmos gerir isto dentro de uma área, conseguirmos detectar isso, implica um grau de atenção, um grau até às vezes de stress muito grande, exige muito mais de todos nós e é sobretudo uma das grandes dificuldades que nos causam estes EPIs, lidar com estes doentes que têm uma sintomatologia muito nova, à qual nós não estamos habituados, e que pouco a pouco vamos ter que ir aprendendo a lidar com isto, porque vai ter que fazer parte do nosso dia a dia, que já está a fazer. Esta é a nossa área de atendimento B, nós denominamos o contentor, a área de atendimento B, área Covid. Aqui são enviados os doentes que vêm da triagem de avançada, são triados aqui, portanto cada uma dessas áreas tem uma área de triagem. Para aqui vêm doentes que seriam equivalentes a triagens de doentes, que seria a triagem Manchester, que seria atribuída à cor verde, eventualmente alguns amarelos, que têm mobilidade e que se conseguem movimentar e conseguem subir sobretudo as escadas.
basicamente, esta área consiste ali, ao fundo, vemos a triagem, continuamos a ver as linhas, os circuitos, a importância de manter os circuitos em todas as áreas, da área limpa, não existência de material, as regras mantêm-se mais ou menos ao longo de toda a urgência. Aqui temos o aspecto da triagem. Esta é a nossa área de Covid-B, os contentores. Aqui ao início é uma sala de espera e depois são as boxes individualizadas, onde há cadeiras e cadeirões, e onde os doentes são observados. Também temos uma área de raio-x aqui. Podemos ver a área de trabalho dentro da área Covid-B. Aqui, uma parte importante, a entrega das amostras. A entrega das amostras, o cuidado de passar a amostra para o colega que está por fora, que recebe num saco diferente, o controle da infecção. Aqui a zona de despir, a imagem da colega que acabou de vir dentro de uma área Covid. A nossa área de atendimento de Covid-C, a tenda, uma daquelas que desde o início foi muito falada. A marcação no chão, que tenta separar os doentes. Chegámos a ter filas de espera muito longas, de largas horas. A entrada na área da tenda, aqui, peço desculpa, separação, mais uma vez, entre zona limpa e zona suja. Aqui vê-se uma das áreas, um dos locais onde é colocado o nome dos doentes, tem aquela placa verde que indica que esta zona pode ser usada por outro doente. Temos, quando o doente entra, é virada ao contrário e temos uma indicação de que está ocupada. Quando o auxiliar termina a limpeza desta zona, volta a rodar a placa e é assim que nós conseguimos identificar quais são as áreas que podem ser reutilizadas. Aqui gostaria que olhassem nos olhos deste colega. São imagens de uma visão diferente dentro das áreas Covid e desta colega. Creio que os olhos são o espelho da alma e acho que ficamos com esta imagem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sónia, e ficamos com umas boas imagens. Podes parar para o teu compartilhamento, por favor. E, de seguida, passamos à apresentação e à fala da nossa colega Sónia Sousa sobre as intervenções de enfermagem à pessoa em situação crítica com Covid em contexto pré-hospitalar. Sónia. Sónia, já podes falar. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, digníssima Helena, como moderadora, restantes palestrantes e também boa noite aos assistentes, obviamente, por estarem aqui presentes para ouvir-nos. Queria parabenizar a Ordem dos Enfermeiros por esta iniciativa e agradecer ao Colégio a honra que me foi dada por estar aqui a falar hoje e a importância, obviamente, deste tipo de conferências, no sentido de nos adaptarmos agora em tempo de pandemia, tentar combater aqui este distanciamento social, minimizando o impacto que ele pode ter a nível daquilo que é o nosso crescimento, a nossa aprendizagem e as nossas partilhas. Portanto, vou falar sobre o nosso contexto em pré-hospitalar e vou aqui tentar partilhar o meu PowerPoint. Estão a ver o PowerPoint? Sim? Ok. Estamos sim, Sónia. Ok, obrigada. Então vou tentar falar de forma sucinta e objetiva, obviamente muito mais havia a falar, alguns pontos cruzam-se, obviamente com o que as colegas já falaram anteriormente, porque isto é uma continuidade de cuidados e obviamente os cuidados prestados no pré-hospitalar têm continuidade nos serviços de urgência e com alguma frequência também nos cuidados intensivos. Vou-me debruçar, sobretudo, sobre a orientação técnica que o INEM emanou no sentido, como o nome refere, para nos
orientar naquilo que devem ser os nossos cuidados no pré-hospitalar. Esta orientação data do dia 12 de março deste ano. A orientação fala-nos que qualquer caso suspeito pré-hospitalar deve ser considerado quando existe a presença de sintomas de tosse, dispneia e de febre, e com base nisto dirigir-nos-íamos para os locais sem alguns cuidados, sempre que a triagem fosse, imaginemos, ou a indicação fosse, o doente tem uma dor torácica, mas não apresenta tosse, dispneia ou febre. Isto acontece com alguma frequência. No entanto, chegados ao local, nem sempre a triagem corresponde àquilo que nos foi dito. Afinal, o doente com dor torácica, com alguma frequência, apresenta mais alguns sintomas. E, como tal, a abordagem e a grande mudança tem sido encarar todos os doentes como suspeitos. Não, todos os doentes têm que ser abordados como suspeitos. Esta mudança faz com que nem sempre, anteriormente, obviamente, abordávamos o doente imediatamente, chegávamos ao pé do doente, apresentávamos-nos e fazíamos uma triagem, uma seleção, enfim, iniciávamos os cuidados. E isto, obviamente, nesta fase não pode ser feito, como a Sónia referiu, tem que haver um racionamento dos EPIs. Portanto, a aproximação de todos os doentes implicaria, obviamente, que nos equipássemos sempre com equipamento de proteção individual para abordar todos os doentes. Portanto, contrariando aqui algumas coisas que foram assumidas pelo INEM e, inclusive, pela DGS, todos os doentes devem ser abordados como sendo potenciais suspeitos. Portanto, isto obviamente provoca uma alteração do racional da abordagem clínica dos meios diferenciados, falando aqui obviamente de viatura médica e de ambulância CIV, portanto meios onde estão os enfermeiros presentes no pré-hospitalar. Isto implica, e está bem presente na norma, equacionar benefícios do hipotético tratamento específico que se possa efetuar no pré-hospitalar, inclusive avaliar isto também de acordo com a gravidade da situação clínica, a dependência prévia dos doentes, as comorbilidades, o prognóstico e, obviamente, a disponibilidade de recursos, quer no momento, quer posteriormente, no caso desta pandemia avançar, e, obviamente, aí começar a fazer um racionamento das vagas, por exemplo, de cuidados intensivos. Portanto, os procedimentos em emergência pré-hospitalar em contexto Covid devem, por princípio, limitar-se ao mínimo indispensável. Isto é uma grande mudança naquilo que é a nossa atuação em termos de pré-hospitalar. Porque, obviamente, apesar de termos meios de emergência, nem sempre, ao chegar ao local, aquilo que verificávamos era que o doente se encontrava numa situação de emergência. Nem sempre o doente necessitava de cuidados diferenciados que podem ser oferecidos por uma viatura médica ou por uma ambulância CIV. Mas, obviamente, estamos presentes, somos profissionais de saúde e prestávamos os cuidados na mesma necessários ao doente, mesmo que não fossem emergentes. Isto mudou. Neste momento temos que nos restringir apenas àquilo que é estritamente necessário. Ou seja, a aspiração de secreções, como podem ver aqui neste slide, deve ser restringida apenas em situações de risco de vida. Isto é uma grande mudança, obviamente. A terapêutica inalatória deve ser feita preferencialmente, e eu diria aqui, até exclusivamente em câmara expansora. A ventilação não invasiva não deve ser utilizada. Outra grande mudança também, porque obviamente muitos dos doentes com quadros de dificuldade respiratória associados a edema agudo do pulmão acabavam por ser submetidos à ventilação não invasiva logo no pré-hospitalar, com melhorias francas já a chegar à unidade hospitalar. A decisão de ventilação invasiva deve ser baseada em critérios clínicos rigorosos. Isto nem sempre também acontecia previamente. E, inclusive, até a punção venosa deve ser limitada ou reduzida apenas ao estritamente necessário, assim como a fluidoterapia. Então, isto são grandes mudanças, que volto a dizer, nem sempre a situação que encontrávamos era de emergência, portanto, nem sempre a ativação do meio era justificada. No entanto, estando presentes, são profissionais que prestávamos cuidados ao doente na mesma, fossem de conforto, fosse outras medidas, às vezes até apenas de esclarecimento. E neste momento esta situação, infelizmente, teve que ser adaptada. Portanto, no contexto desta orientação clínica, são consideradas abordagens invasivas todas as manobras que são potencialmente geradoras de aerossóis. A aspiração de secreções, obviamente, porque há uma grande exposição dos profissionais,
O Instituto Nacional de Emergência Médica fala aqui em nebulização e eu atrevi-me a colocar aqui esta cruz, porque a nebulização não pode ser efetuada em contexto pré-hospitalar. Devemos dar preferência aos inaladores e a evidência científica já sustenta há muito tempo até a eficácia dos inaladores versus a nebulização. Portanto, não há justificação para esta exposição de fazer a nebulização a um doente, e muito menos agora nesta fase de pandemia. Obviamente a intubação traqueal, a reanimação cardiopulmonar são situações geradoras de aerossóis, mas também a colocação do acesso vascular, a administração de qualquer terapêutica, porque implica proximidade. E acrescentaria ainda aqui o que é que gera aerossóis, portanto, a própria realização do eletrocardiograma e a ventilação invasiva, que já falei anteriormente. O eletrocardiograma porquê? Implica destapar o doente, remover a roupa do doente, uma grande proximidade ao tórax e, consequentemente, à face do doente. Portanto, obviamente, também é um risco acrescido para os profissionais. Com base nisto, qualquer abordagem a estes doentes deve ser feita, no mínimo, com o EPI de risco intermédio. E aqui houve alguma dificuldade no início para as equipas adaptarem-se a esta diferente linguagem usada pelo INEM e pela Direção-Geral de Saúde, porque o INEM classifica os EPIs em 3 níveis, fala aqui neste risco intermédio que corresponde ao EPI de baixo risco da Direção-Geral de Saúde, e de facto isto inicialmente causou algumas dificuldades nos profissionais pela não universalidade da linguagem utilizada entre estas instituições. Claro. Vou conseguir passar o slide, já está. Portanto, o que é que mudou então? À chegada ao local, a abordagem é distinta se já existir algum meio no local ou se a viatura médica ou a ambulância SIS for o primeiro meio a chegar ao local. Portanto, se já estiver um meio, portanto, isto é uma ambulância de suporte básico de vida no local, são esses elementos que deverão primariamente verificar, de facto, se existem critérios para ser um caso suspeito. Associado a isto, se existem critérios de gravidade com necessidade de intervenção da equipa diferenciada, e esta avaliação, não só com base na informação que os operacionais das ambulâncias de suporte básico de vida dão, esta avaliação destes critérios de gravidade é ainda complementada, obviamente, pela avaliação que as equipas pré-hospitalares de viatura médica e das ambulâncias SIS fazem. Só que esta avaliação deve preferencialmente ser feita a uma distância de 1 metro. Porquê? Para não gastarmos EPI, ou seja, o objetivo é apenas colocarmos EPI e abordarmos efetivamente o doente e aproximarmos do doente apenas se for necessário. Isto é, obviamente, uma grande mudança. O objetivo é chegarmos ao local, como profissionais diferenciados, somos avaliar o doente e tratar do doente e cuidar do doente, e na maior parte das situações não nos chegamos a aproximar efetivamente do doente, baseando a nossa avaliação, quer por aquilo que visualizamos, quer pela informação que as equipas de suporte básico de vida nos possam, de acordo com a informação que nos possam fornecer. Se, pelo contrário, a equipa de viatura médica ou a ambulância SIS for o primeiro meio a chegar ao local, o que está recomendado, e baseando aqui, por exemplo, agora no exemplo das MES, é que o médico é que deve então vestir o EPI básico, que refirma o EPI básico da Direção-Geral de Saúde, deve vestir o EPI básico e deve ser ele a abordar o doente, fazendo com que o enfermeiro, ou levando a que o enfermeiro não esteja presente junto do doente, manter-se-á à distância de pelo menos 1 metro, ou se o doente ainda, neste caso sendo o primeiro meio a chegar ao local, se o doente ainda permanecer no domicílio, o enfermeiro inclusive deverá evitar entrar no domicílio, porque o próprio domicílio do doente deve ser considerado como um espaço contaminado. Chama aqui a atenção para o facto de o EPI de nível 1 do INEM não inclui toucas, não inclui luvas de cano alto e não inclui proteção de sapatos. Ou seja, se as equipas de VMER e de CIV respeitassem aquilo que diz a orientação técnica do INEM, entrariam nos domicílios sem o equipamento completo, chegando ao local, afinal o doente não tem apenas uma dor torácica, tem também um sinfobilo já com alguns dias de evolução e uma desneio, como já me aconteceu em diversas situações desde que esta pandemia começou, e levaria a que, afinal,
temos que sair do local, despir aquele equipamento e vestir novo equipamento. E, obviamente, o calçado já está, por exemplo, contaminado, o que faz com que depois, ao entrar novamente no veículo, na VMER, pudessem contaminar o equipamento. Portanto, foi necessária aqui toda uma adaptação, inclusive aqui da orientação técnica que o próprio INEM nos deu e, sobretudo, começar a visualizar a situação que temos à distância antes de tomarmos decisões, antes de nos aproximarmos, contrariamente ao que acontecia anteriormente, que obviamente chegamos e vamos diretamente ter com o doente, ter com a família e colher informação. Em relação àquilo que é definido como o equipamento de abordagem invasiva, também que o INEM preconiza, portanto, é muito semelhante àquilo que é o equipamento intermédio / avançado, que cai um misto daquilo que é a DGS. Portanto, o que é dito é que, por exemplo, numa situação em que é decidido efetuar, é necessário, após a avaliação, é necessário efetuar um procedimento invasivo ao doente, a equipa de CIV ou de VMER deverá equipar-se com todo este equipamento. Vocês podem ver aqui no PowerPoint. Isto faz com que, mais uma vez, dependendo daquilo que será necessário fazer, a equipa tenha que ser do local e tenha que voltar a equipar. Daí, reforço que tínhamos que tomar a decisão consciente prévia, antes de chegar ao pé do doente, de saber qual é o equipamento que devemos utilizar e não ir com o equipamento recomendado básico que nem touca inclui, para depois termos que sair e voltar a entrar para junto do doente. Portanto, sempre que for necessário uma abordagem mais invasiva ou um acompanhamento hospitalar, a equipa deverá estar com este equipamento, mas faço aqui a ressalva de que falta ainda a viseira, no sentido de minimizar o risco de contágio dos profissionais de saúde. Portanto, aquilo que nós temos que fazer como profissionais diferenciais que somos é uma leitura crítica desta orientação técnica, que todos os enfermeiros que fazem pré-hospitalar, obviamente, conhecem e estão familiarizados com esta orientação, mas é importante, portanto, irmos um bocadinho mais além daquilo que foram apenas as orientações. Portanto, como já referi, após a avaliação do doente, não faz sentido, temos que sair junto do doente para voltar a vestir EPI, portanto, sempre que for considerado, poderá ser necessário efetuar mais alguma coisa, ou se soubermos que a ambulância ainda não está no local à nossa chegada, o EPI é para ser devidamente colocado, portanto, ou o EPI adequado deve ser colocado antes de abordarmos o doente. Sempre que possível, o doente deve ser observado fora do seu domicílio, ou seja, preferencialmente na ambulância. O domicílio do doente deve ser considerado um local infectado e todos os doentes devem ser considerados como potenciais suspeitos, porque existem 10% de doentes assintomáticos. Acrescentando ainda aqui uma particularidade, sobretudo para os nossos colegas que fazem ambulância de suporte imediato de vida. O uso de fardas oficiais do INEM, o Departamento Oficial do INEM, que toda a gente conhece, deve ser ponderado e em muitos locais, nomeadamente na viatura médica onde exerce funções, já muitos de nós não usamos o equipamento oficial do INEM, porque apesar de eu, com a coligação hospitalar, consigo, obviamente, lavar a minha farda no hospital, mas se tiver várias saídas por turno com potencial risco de infecção, com doentes com alto risco de serem Covid positivo, não é execuível trocar de farda várias vezes num turno. E, como tal, há a recomendação de podermos usar, por exemplo, fardas de bloco. A decisão de muitos profissionais tem sido usar fardas descartáveis. No entanto, os colegas que pertencem ao próprio Instituto não têm essa possibilidade e, inclusive, não têm como higienizar a sua farda a cargo do Instituto. Obviamente que esta decisão tem um senão, que eu reduzo o meu risco de contágio por usar fardas descartáveis e ter a possibilidade de trocar de fardamento a cada saída, se assim for considerado necessário. No entanto, também aumenta o risco por ausência de elementos refletores da própria farda. Portanto, vamos imaginar uma situação na via pública à noite, obviamente aumenta também, francamente, o risco portanto, aumenta a exposição da equipa a posteriores traumas. Isto também deve ser ponderado, portanto, com outros elementos, nomeadamente com o balizamento da área, com a viatura médica e uma boa iluminação do local. Portanto, é importante as equipes terem isto também em consideração.
sempre que, continuando aqui um bocadinho esta análise crítica desta orientação, no sentido de esclarecer os colegas e se calhar até alertá-los para algumas situações que poderão ainda não ter tido oportunidade de se debruçar, sempre for necessário entubar orotraquealmente o doente, portanto, sempre for necessário efetuar ventilação invasiva ao doente, está aqui, enfim, os passos de como realizar esse procedimento, não é propriamente essa parte que interessa, mas sim a parte de que os elementos da ambulância devem estar com equipamento básico, eu relembro que este equipamento básico é incompleto em relação àquilo que são as recomendações da DGS, e manterem-se afastados mais de 1 metro do doente durante o procedimento. Isto nem sempre é execuível. Portanto, as equipas de viatura médica e de CIF têm a responsabilidade também de orientar os seus parceiros no pré-hospitalar neste sentido. São profissionais de saúde, são pessoas diferenciadas, estamos muito mais confortáveis e treinados, temos mais conhecimento no que se refere aos EPIs, o que se refere ao próprio comportamento do vírus, às metodologias de contágio, de prevenção, e temos a obrigação também de os orientar nesse sentido, não os deixar junto do doente com o EPI inadequado, mas também orientá-los naquilo que deve ser o EPI adequado, também para colaborar connosco naquilo que são os nossos cuidados. E, efetivamente, se for proceder apenas à intubação orotraqueal do doente, é execuível ser efetuado apenas pela equipa de VMER, mas, obviamente, se o doente agravar e, por exemplo, entrar em contexto de paragem cardiorrespiratória, toda a equipa será necessária, a equipa da ambulância, operacionais da ambulância SPV, serão necessários como tal, devem estar previamente equipados para nos auxiliar. Além disso, aqui outra ressalva, que é uma recomendação do INEM, que é utilizar preferencialmente o videolaringoscópio. Este dispositivo não faz parte da carga, não houve solicitação do INEM aos hospitais para a sua aquisição. No entanto, a maioria dos CEAs neste momento está desperta para estas dificuldades, há liberdade de aquisição de muito material e, portanto, é pertinente que os operacionais de VMER utilizem este documento no sentido de solicitar e sensibilizar os CEAs para a aquisição deste tipo de material. Está aqui uma boa forma de justificar, e a verdade é que entubar orotraquealmente o doente com videolaringoscópio minimiza francamente os riscos de contágio da equipa quando comparamos com uma intubação normal com o laringoscópio. Portanto, em contexto, acrescentando aqui mais uma coisa, se for em contexto PCR, a colocação do dispositivo externo de compressões torácicas, mais conhecido como MUCAS, não é possível manter o doente conectado ao ventilador. Em contexto de paragem cardiorrespiratória, o que está recomendado é o doente assim que está entubado, e a intubação deve ser o mais precoce possível. Portanto, muito haveria aqui a falar sobre as mudanças e a atualização destas guidelines. A recomendação é conectar o doente o mais previamente possível ao ventilador. No entanto, nas situações em que será necessário usar o MUCAS, as equipas devem estar conscientes de que, ao usar o MUCAS, não poderão ter o doente conectado ao ventilador. Os ventiladores que nós temos no pré-hospitalar são ventiladores bastante obsoletos e, obviamente, não conseguem de forma alguma ventilar o doente com um dispositivo deste conectado ao doente. Portanto, as equipas têm que estar cientes que, a partir do momento em que conectam estes dispositivos, terão que insuflar manualmente o doente e para tal, deverão estar, mais uma vez, devidamente equipados, e o próprio insuflador manual estar melhorado, por assim dizer, naquilo que é a sua capacidade de proteção dos profissionais de saúde, com um filtro EPA, que é mais um dos procedimentos distintos daquilo a que nós estávamos habituados anteriormente. Em relação à higienização do material e da equipa, e aqui obviamente muito haveria a falar sobre os procedimentos no pré-hospitalar, sobre as terapêuticas, as mudanças, mas não querendo entrar por aí, outra das mudanças que existiu foi em relação à higienização e material da equipa. Após estarmos em contacto com um doente potencialmente suspeito, e volto a dizer que todos os doentes neste momento devem ser encarados como potencialmente suspeitos, portanto, sempre que usarmos equipamento para avaliação e tratamento e estabilização do doente, esse equipamento, chegando novamente à base, deve ser todo limpo, deve ser todo desinfetado.
A orientação fala apenas em hipoclorito para o chão e para as superfícies, acaba por ser omissa em relação a equipamentos que têm contacto com o doente, mas a verdade é que sempre chegamos de uma ocorrência, temos que limpar o monitor, limpar os cabos, limpar as nossas viseiras que não são descartáveis, implica limpar muita coisa que foi usada no doente e acabamos nem sempre por saber que melhor produto, ou não sabíamos inicialmente o melhor produto a utilizar, porque obviamente estar a limpar constantemente equipamentos com hipoclorito iria danificar um material. Portanto, esta higienização deve ser sempre feita com a equipa com o EPI de baixo risco vestido e, além disso, implica, após limparmos todo este material, a própria equipa proceder à sua higienização, sua própria higienização, e ainda mudar de farda. Ou seja, anteriormente, após chegar de uma saída à base, na maioria das saídas, em minutos, ficávamos, obviamente, operacionais. Neste momento já não é uma realidade. Sempre que usamos material, demoramos efetivamente algum tempo até ao meio estar novamente operacional. Outra grande mudança, o tempo de saída para situações de pediatria. Ou seja, a maioria das situações nós conseguimos ir para o local. Sónia, não quero interromper, mas já passamos muito tempo. Okay. Vou acelerar, já estou quase a terminar. Está bem, obrigada. As situações de pediatria têm aqui uma particularidade, porque é difícil, perante uma família com uma criança doente, e obviamente ligou 112, estarmos a avaliar a situação de longe e depois perdermos tempo no local, afastados, a vestir-nos e depois somente após, portanto, obviamente, justificar essa necessidade, abordarmos então a criança. E como tal, para as situações de pediatria, por norma, apesar de se calhar não ser a forma mais racional de utilização do EPI, tem havido uma decisão frequente da equipa de se equipar na base antes de sair para a ocorrência, no sentido de não estar frente, obviamente, à família, afastados a equipar-nos antes de abordar a vítima, porque obviamente isto causa desconforto não só à família, mas até a nós. Portanto, o que mudou este tempo de saídas, sobretudo para as situações da pediatria, como já falei, o tempo que a viatura médica e até que a ambulância demora a estar disponível após estas saídas por toda a higienização que é necessária, o tempo e a própria dificuldade de execução dos procedimentos, as máscaras embaciam, temos 2 ou 3 pares de luvas para funcionar, portanto tudo se torna mais complexo. O SAV é uma realidade que daria para se fazer um webinar só sobre o SAV agora em contexto como disse, portanto também não vou alongar. E uma coisa que mudou foi a relação terapêutica com o doente, a proximidade, o toque, isto porque o que o doente vê é isto. E imaginem debilitados, idosos, e aquilo que vê é isto, uma pessoa que é difícil falar, é difícil o doente ouvir-nos, não há toque terapêutico, pedimos ao familiar para se manter afastado de nós, portanto, obviamente, as saídas tornaram-se mais difíceis de serem reconfortantes para os familiares, digamos que a humanização dos cuidados tornou-se mais complexa de assegurar. E agora, só para terminar, queria aqui só deixar-vos com este texto, que está em inglês, eu sei que é muita coisa para ler, portanto eu vou-me fingir àquilo que o texto quer dizer. Este é de um colega nosso, o Alan, que trabalhou 2 anos em África com vítimas de ébola, e aquilo que ele nos quer dizer, e isto é a grande mudança agora em contexto pré-hospitalar, é que não há emergência na pandemia. Tudo deve ser feito devagar, tudo deve ser feito com consciência de que estamos protegidos, que temos o EPI adequado e que não há emergência, não podemos fazer as coisas que vamos nos colocar em risco. Portanto, aquilo que ele diz é que nós temos que assegurar que nós temos o nosso equipamento de proteção individual colocado. Se tivermos uma doente infectada ou potencialmente infectada em trabalho de parto, nós não podemos entrar, não podemos assistir sem termos o nosso EPI adequado, porque não há emergências na pandemia. Temos um doente vítima de trauma, um doente baleado que está a enxaguinar-se, nós não podemos aproximar do doente sem termos o nosso EPI adequado. Isto pode ser difícil e obviamente, não é pode ser, é difícil para todos nós, sempre trabalhamos nesta área, habituados a ir a correr para junto dos nossos sonhos para os ajudar, mas neste momento temos que mudar a nossa forma de pensar em relação à emergência, porque não podem existir emergências na pandemia. Temos que levar o nosso tempo para vestir o nosso equipamento de proteção individual,
fazer nada, como ele diz, que pode ser a coisa mais difícil que fizemos na nossa vida, mas é a melhor forma de garantirmos que continuamos a não nos contagiar e podemos continuar a prestar cuidados aos nossos doentes e podemos continuar a trabalhar nos serviços de urgência, no pré-hospitalar, nos cuidados intensivos, a prestar cuidados e não a sobrecarregar ainda por cima o sistema com profissionais que possam estar doentes. Então, terminei. Muito obrigada. Muito obrigada, Sónia, pela experiência e pelas tão boa e importante informação que trouxeste aqui esta noite. Na realidade, falámos aqui de aspectos, mas todos eles muito relevantes para o cuidado às pessoas que precisam dos enfermeiros nestes contextos e falámos em aspectos particulares que se calhar merecem que possamos aqui falar mais um bocadinho ou discutir entre todos mais um bocadinho. Esta última ideia que a Sónia deixou, de que neste contexto não há emergências, portanto é para fazer o que há a fazer com do modo que tem que ser feito, sem que corramos o risco de, para querer fazer e agir, pôr em causa um conjunto de procedimentos e contaminarmos e deixarmos para trás a possibilidade de continuar a cuidar de outras pessoas. Isso por um lado, e por outro lado, uma situação que causa grande sofrimento a todos, às famílias, a quem precisa de cuidados e às equipas de saúde, que são as questões da comunicação e as estratégias que temos que inventar e reinventar para que as pessoas continuem a poder comunicar com as famílias, sobretudo em contexto de cuidados intensivos. Há efetivamente estratégias que aparecem e que surgem e que vamos tendo conhecimento. No Centro Hospitalar Universitário de Coimbra foi criado recentemente um programa de mensagens. Ontem li que no Centro Hospitalar do Universitário do Algarve foi criado um programa de cartas digitais e muitas outras estratégias surgem no país com as nossas equipas imensamente criativas. E eu deixo aqui um bocadinho, lanço aqui se calhar não o debate para estes aspectos, porque tenho a certeza que no meio de tantos que estamos aqui hoje, com certeza que há muitas outras experiências.